Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quê? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. E, gente, correr é uma coisa. A gente vai falar sobre correr para ver hoje. Porque a gente tem o grande Anderson Martins e a guia dele, o Fábio e Roberta. E a gente tem um monte de coisa para falar aqui, gente. Estou muito animado, mas vou deixar o Anderson começar o show aqui e explicar quem é você, Anderson, e o que é correr para ver. Ei, pessoal, é um prazer desde já estar aqui no Ultralado. Eu sou Anderson Martins, tenho 34 anos, deficiente visual, e é um prazer estar aqui. O Corre Pra Ver é um projeto que nasceu aqui em Belo Horizonte, já tem 2 anos e meio de caminhada. O principal objetivo do projeto é promover um encontro entre pessoas com deficiência visual e guias, que são pessoas voluntárias que nos auxiliam a caminhar e correr enquanto atividade física. Então, hoje no projeto são 55 pessoas com deficiência visual e 115 guias. E essas pessoas, né, se encontram e fazem alguma atividade física aqui nas ruas, calçadas, de Belo Horizonte e em outros lugares também, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Roberto, eu quero entrar com você. Eu entendo, você mudou sua carreira uns anos atrás para ter uma vida mais physical, vamos falar. Você pode explicar, tipo, sua mudança e como você descobriu o correr para ver? Então, mudei totalmente a minha vida. Meu nome é Ana Roberta Antunes, hoje eu sou profissional de educação física, treinadora de corrida, maratonista, acabei de fazer a minha primeira maratona e eu trabalhava dentro de um escritório. Eu sou formada em gestão de eventos e marketing e trabalhava com shows à noite. E um dia eu estava dentro desse escritório e começou a chover. O pessoal saiu para almoçar e eu estava com muito trabalho, continuei lá dentro. Quando o pessoal voltou, falou assim: nossa, já choveu e o sol já apareceu. E naquele momento eu pensei assim: caramba, eu passei o meu dia todo trabalhando, eu não sei que choveu, não sei que fez sol, não sei como que foi o dia. Eu fiquei trancado o dia inteiro. Eu perdi um dia sem ver o que aconteceu lá fora. E aí foi que eu decidi e falei: eu vou mudar totalmente a minha vida. Eu quero ver a natureza todos os dias, eu quero ver mais o sol todos os dias, quero viver mais isso. E aí eu decidi fazer educação física e durante o curso eu conheci a Flavinha, que é responsável hoje pelo projeto Corre para Ver, e tive a oportunidade de correr com a esposa do Anderson, que é um dos fundadores também do projeto. E correndo com ela que eu comecei a me apaixonar pela corrida, porque eu tinha que ter um compromisso com ela. Às vezes eu estava com sono, com preguiça e falava, não vou correr, mas eu já tinha marcado com ela, não tinha como fugir. E eu corria com ela na Andradas. Então eu saía de casa rapidinho, descia, corria com ela, e foi aí que eu me apaixonei pela corrida e comecei a trabalhar naquilo que eu gosto hoje, que é a corrida. E desde então eu não parei mais. Aí o projeto nasceu, o projeto Corre Pra Ver nasceu. E aí fui conhecendo mais pessoas. E eu falo que a gente vai para ajudar, mas quem é ajudado somos nós guias. Porque eu aprendi tanta coisa, eu aprendi a ver o mundo de uma forma melhor, aprendi a apreciar a natureza de uma maneira melhor com o Anderson, com todos os guiados que eu guiei até hoje. E a gente tem mais um guia aqui, o Fábio. Fábio, você tem uma história mais longa com bicicleta, pedalar, correr, as trilhas. Pode falar, tipo, sobre história, tipo, de exercício e quando você encontrar correr para ver. Boa noite, pessoal. Agradeço aí demais o Roger, tá convidando a gente para participar desse podcast, é muito bacana.
Só um detalhe, eu conheci o Roger pela primeira vez lá aquele mini evento do Calma Clima. Foi a primeira vez que eu te vi ao vivo, a Roberta também tava, a gente viu você lá. Lá a gente já, pelo menos eu, já achei bacana demais você contar um pouquinho da sua história. E assim, então eu pelo menos já te admiro bastante e agradeço demais esse convite aí. Mas a minha história, assim, é realmente do esporte, já vem de muito tempo. Quando eu era pequeno, meus avós moravam num sítio e eu ia todo final de semana pra lá. E eu não ia muita gente, então eu ficava muito sozinho. E aí eu aprendi a andar de bicicleta até um pouco mais velho, lá pros 10, 11 anos de idade. E aí pegava essa bicicleta todo final de semana pra ir no vilarejo, uns 4 quilômetros. E dali eu comecei todo final de semana, comecei a apaixonar com bicicleta e era a minha forma de liberdade, assim, né? De poder aproveitar o final de semana. E aí foi assim dos 11, 10 até os 18 anos. E nos 18 anos eu servi exército por 8 anos. E o exército que me abriu muito essa visão, principalmente de natureza mesmo, de corrida. Até então não corria. Então eu tive que aprender a gostar de correr, porque a gente nós fazíamos 3 TAFs no ano. Então assim, eu falava, eu sempre fui assim, já que eu vou fazer um negócio, tem que fazer um negócio bem feito. Então assim, a corrida lá, o exército me trouxe essa paixão pela corrida. E eu fui aperfeiçoando ao longo do tempo. Até por curiosidade, eu conheci o Corre Pra Ver através do Igor Vilas Boas, que tem até uma assessoria hoje de corrida, que a Roberta, inclusive, é parceira deles lá. E o Igor foi o meu recruta no meu ano de aspirante no 12BI em Belo Horizonte. E aí até hoje o Igor até ainda brinca comigo, eu chamo de ô tenente. Mas foi bacana por quê? Porque eu vi o Igor uma vez, logo no projeto, quando ele ainda era embrionário do Corre Pra Ver, o Igor postando, e aí fazendo um paralelo, foi muito legal, porque durante meus anos de exército lá em Juiz de Fora, eu fui um dos organizadores da corrida Duque de Caxias, que é uma corrida, ela é muito antiga do exército, dos quartéis no Brasil inteiro organiza essa corrida próxima ao dia 25 de agosto, que é comemorado o Dia do Soldado, lá em Juiz de Fora, o meu quartel, que era o 4º GAC, a gente organizava essa corrida. E aí é legal porque eu fazia os troféus, mandava confeccionar. E aí, na época, o Anderson deve lembrar que chamava-se PNE, que é a categoria de portadores de necessidades especiais, não é isso, Anderson? Isso PNE. mesmo, isso mesmo. E aí mudou de um ano para o outro para PCD, que é pessoas com deficiência. Confere, Anderson? Confere. E aí eu lembro que a gente errou o troféu, e naquela época ainda tinha muito poucos guias, porque era muito difícil de ter pessoas com deficiência visual correndo, ainda era uma coisa que não tinha tanto visão. E foi o primeiro momento que eu falei, nossa, que legal, foi a primeira vez que eu, Fábio, vi essa questão do guia, a pessoa correndo junto, e eu achei super bacana. E aí a gente teve que correr atrás, mudou o troféu, enfim. Mas aí foi o meu primeiro contato. E aí em 2019, que eu vi o Igor Vilas Boas correndo, eu chamei ele no WhatsApp, Igor, como é que é esse negócio aí? Porque eu lembrava da minha época lá do Exército, que existia essa questão de seguir. Eu falei, pô, será que eu dou conta? Será que dá pra ajudar? E uma coisa já fazendo um paralelo que a Roberta, eu acho que concordo, antes também, às vezes a gente vê o Corre Pra Ver e acha que é só corrida. E não é só corrida, o projeto é muito mais de inclusão, inclusive tem muitas demandas de caminhante. Então quando eu entrei eu falei, nossa, será que eu consigo guiar um corredor profissional? Mas não é muito mais profundo que isso. Então assim, hoje eu tô no Corre Pra Ver, já vão fazer eu acho que quase 2 anos, mas conhecendo essa pessoal maravilhoso, nosso final de semana lá no Caparaó foi sensacional. Então assim, é como a Roberta falou, é muito mais gratificante pra gente, é uma sensação muito bacana. Então assim, a gente faz com amor mesmo, é muito bacana. E Anderson, você nem falou, como você começou sua vida de atleta? Você sempre corria ou você tinha outro esporte que você participou também antes? Certo. Eu vim para Belo Horizonte aos 12 anos. Eu nasci com uma doença chamada glaucoma, que afeta os olhos, e essa doença me fez perder a visão no total aos 12 anos, né? Eu enxerguei um pouco na infância. Aí, pela necessidade de estudar, eu tive que vir para Belo Horizonte, porque no interior de Minas, na cidade onde eu nasci, não tinha recurso, né? As escolas não quiseram me receber. E aqui em Belo Horizonte, ainda existe, mas ela está praticamente falida, é uma associação de deficientes visuais, chamada ADEVBEL, Associação de Deficientes Visuais de Belo Horizonte. E eu ingressei nessa associação como atleta em 2003, eu tinha 15 anos. E lá a gente fazia esporte, mas objetivando o profissionalismo. Então foi o meu primeiro contato com o atletismo. E aí eu era corredor de pista, era velocista, e fiquei 2 anos lá na DFBL, né, fazendo provas. Aí eu tive a oportunidade de viajar, conhecer São Paulo, Rio de Janeiro, né? Na época a Caixa começou a patrocinar o atletismo, então tinha o circuito Caixa, tem até hoje, né?
que é muito legal aí no para-atletismo, atletismo para pessoas com deficiência. Só que, novamente, pela necessidade de estudar, eu tive que optar entre correr ou estudar, porque o horário que os guias estavam disponíveis era o mesmo horário da escola. E aí eu acabei optando pela escola, né? E tive que sair, deixar o atletismo em 2006 e não mais voltei. Eu tive algumas experiências de fazer trilha com grupos, né, que vão para essas serras aqui próximas, mas não mais voltei numa frequência. Então, com o Corre para Ver, em 2021, é que eu retomei isso. Eu já de forma amadora, queria voltar com a prática da atividade física, e aí foi bem interessante, né? Algo que eu comecei ali como uma forma de retomar esse contato com a sociedade, retomar o contato de forma, né, a estar no mesmo espaço que as outras pessoas, né? E isso que é interessante. O Corre para Ver, ele promove isso. Ele me dá a oportunidade de estar num espaço que está disponível ali para todo mundo, né? É uma pista de Cooper, pode ser até uma pista de atletismo, é uma rua e tal, então a gente consegue estar junto. E aí eu retomo as corridas, e hoje eu acabei a Roberta falou da maratona, né? Eu acabei de fazer a minha primeira meia maratona, que foi no Rio, e domingo agora a segunda, que foi aqui em BH. Foram lindas provas, fiquei muito feliz de ter feito, de ter concluído, né? E a gente vem se aventurando aí com as trilhas também, como foi lá em Caparaó. Eu gosto muito de trilha, porque tem a ver um pouco com a minha infância, na época que eu enxergava, então o contato com a natureza ele é excelente. E a gente tem junto aí a bicicleta, por exemplo, né? Eu tenho uma bike para duas pessoas, que chama Tandem. Fábio é o meu principal companheiro aí na Tandem. E a gente tem muita história sobre isso, né? Mas, resumidamente, a bicicleta, ela é a principal forma de compreender como é a cidade, como é um trânsito de uma cidade. Porque quando eu estou num carro, num ônibus, por exemplo, eu estou fechado ali dentro. E o meu contato com a cidade, ele se dá por meio dos outros sentidos, né? Audição, olfato. Então, quando o Fábio e eu estamos aí pedalando, eu estou assim, cara, como é interessante, eu senti aqui o ônibus, o carro passando do meu lado, eu senti o asfalto mesmo, né? Porque o contato ali da roda, ele é bem diferente. Você sentia as cidades, os sons, né? De uma maneira muito próxima. Então é isso que eu tenho um pouco a falar aí da bike e é muito, Ô, muito Roger, bom. um detalhe, assim, curioso, tá? Você me perdoa cortar aí, mas uma das primeiras vezes que eu fui pedalar com o Anderson, a gente pedalando, a gente saiu da casa dele ali perto da região de Andradas, e fomos andando Andradas sentido contorno. Aí, uma hora o Anderson falou assim, ô Fábio, mas tem um muro aqui, não tem? A gente tava passando próximo ali, por baixo ali, depois que passa... Rodoviária. Rodoviária, isso. E aí eu falei, tem, Anderson, como é que você sabe? É porque o som, né, Anderson? Explica aí, o som é diferente, não é que você sentia, não é? Como é que é? Ele reverbera, né? Porque a gente trabalha, bem distante, né? Mas é como se fosse a questão do sonar. Porque o som, ele bate e volta, né, para mim. Então, geralmente a gente anda mais próximo, por exemplo, de uma parede, quando eu estou andando pelas ruas, porque aquele som ele não expande. Então eu sei que tem um objeto do meu lado, porque o som não expande. Nesse dia, por exemplo, era isso. Eu estava sentindo que o som não estava indo para outros lugares, ele estava batendo em alguma coisa, né? O som dos carros, o som da gente conversando, da música que a gente estava ouvindo. E eu falei, cara, tem um muro aqui do nosso lado, e tinha, né? O muro lá da proteção do metrô, se eu não me engano. E é por aí, né? Inclusive, isso é o que eu uso, né? Eu ando sozinho, eu levo a vida aqui sozinho em BH. Como é que eu sei que eu estou me aproximando da rua? O principal é o som dos carros, do trânsito, né? Também o piso, que vai me direcionar ali para você poder saber, e por aí vai, né? É o que a gente usa bem. Ana, Roberta e Fábio, eu quero perguntar, vamos começar com você, Fábio. Quando você começou a trabalhar com Anderson e até com Correr para Ver, quais tipos de preconceitos você tinha? Como você estava imaginando seria? Porque eu nunca fiz esse tipo de trabalho. Então, eu tenho pensamentos, eu posso chutar, mas eu não tenho a mínima ideia como que seria. Como foi as primeiras vezes para você, Fábio? E que você aprendeu esse primeiro mês e você começou a trabalhar como uma guia? Então, Roger, o legal é porque
não só tratando do projeto como projeto, mas fazendo um paralelo. Primeira vez que eu guiei foi uma pessoa chamada Reginaldo. Infelizmente até hoje ele não está mais no projeto, mas eu encontrei com ele na Andradas, era para caminhar, inclusive, nem foi uma corrida. E foi muito o projeto ele é tão legal, porque o Reginaldo, né, naquele dia, ele nunca tinha caminhado sem a bengala dele. E aí eu também, era a minha primeira vez e eu fiquei muito perdido, mas eu tinha uma cordinha mais ou menos ali. Falei, não, confia, pode vir junto comigo aqui. E a gente caminhou 4 quilômetros aquele dia e eu até hoje não esqueço a felicidade que foi para ele falar assim, nossa, é muito legal essa sensação de poder estar caminhando com alguém sem eu ter que estar usando a bengala. Inclusive naquele dia deu uma chuvinha de leve, sabe aquela chuva eu acho que era um meio de chuva de verão, que dá aquela chuva e para, e ele tava com uma calça normal, assim, é legal porque muitas vezes a pessoa quando ela inicia no esporte, ela não tem um conhecimento que a gente já tem de muito tempo, de ter uma roupa mais confortável. Eu lembro que ele tava com uma calça jeans, então assim, no começo é bem complicado, e a gente quando vai guiar, assim, na verdade, tratando de qualquer pessoa, no começo a gente fica muito na dúvida de como que a gente vai pegar naquela pessoa, se posicionar. O Anderson, com certeza, já tá acostumado com isso. Mas, por exemplo, o Anderson é um cara que, ele é muito de boa, tipo assim, né, a gente, como já tem um feeling muito aproximado, a Ana Roberta também com ele, é mais fácil. Mas, assim, o que eu acho que é muito complicado no começo é você tentar entender o que o guiado, como ele se porta para você tentar ajudar em vez de atrapalhar, porque o problema é que às vezes você acha que você está ajudando e você está atrapalhando. Então vai ter guiado que prefere, por exemplo, no momento difícil pegar na sua mão, pegar no seu ombro, vai ter outro que você só de puxar ele vai ser ok. Então eu acho que como tudo na vida, nada melhor do que conversar. Então eu aprendi com o tempo que tipo assim, tá bom assim? Ah, tá bom. Não tá bom, a gente faz de outra forma. Eu pelo menos tento perguntar muito, principalmente quando é uma primeira vez que eu guio a pessoa, porque depois você vai conhecendo a pessoa, vai guiando outras vezes, vai tudo flow, vai tudo automático. Mas no começo essa conversa ela é muito importante para você fazer o trem de uma forma bem assertiva e não tá incomodando. Porque a pior coisa que tem, eu acho, é você achar que tá sendo bacana, tá ajudando e não tá tão legal. E aí começa a ficar uma situação desagradável. Então é isso que eu pelo menos sempre tento tentar entender primeiro para depois seguir aí sim para as arestas, digamos assim. E Roberta, para você, como foi essa parte no início? Eu achei, né, interessante o Fábio falando essa questão desse medo, né, como que a gente vai aproximar, como que a gente vai pegar, o que que pode falar, o que não pode. E o Anderson é engraçado que ele deixa a gente muito à vontade. Às vezes tem até algumas perguntas que a gente faz, que ele brinca, fala assim, Anderson, você já nasceu assim? Já nasci, ué, não tem como eu ter nascido de outro jeito? Ele faz umas brincadeiras e acaba deixando a gente à vontade. Então, assim, ter essa afinidade com ele faz a gente entender que tá tudo bem se você pegar de um jeito, né, e não ser daquele jeito que a pessoa gosta. E você perguntar se tá tudo bom assim, tá tranquilo para você, tá confortável. O primeiro contato, na verdade, que eu tive foi no ensino médio com uma pessoa cega. Tinha um amigo que o Anderson, inclusive, até conhece ele. E foi o primeiro contato que eu tive e era muito interessante porque ele também tinha essa intimidade, deixava, né, tudo muito divertido, assim, para a gente entender, né, como que guiava, como que andava com ele na rua. Então, quando eu entrei pro projeto Corre para Ver, eu, de certa forma, assim, já sabia, mas também era tudo novo novamente. E você vai percebendo certas coisas que você acha tudo muito legal, muito incrível, que é essa questão do muro, por exemplo. Como que as pessoas sabem que tem um muro aqui? E quando você tem uma intimidade, você pergunta, igual o Fábio deve ter perguntado, como que você sabe que tem um muro aqui? Eu lembro uma vez guiando o Anderson também, e aí eu falei assim, tem um cachorro na nossa frente. Ele, não, o cachorro tá atrás. Falei, ué, Anderson, você tá me enganando, você tá enxergando e tá me enganando, né? Aí eu falei assim, não, porque eu tô ouvindo o som, ele tá lá atrás. Aí eu até brinco, eu falo assim, gente do céu, acho que o Anderson que tá me guiando, na verdade. Então, assim, é legal ter essa afinidade, ter, né, essa intimidade, assim, de poder conversar e falar, porque você realmente a gente também vai aprendendo a ouvir mais, a gente também vai aprendendo a sentir mais, a perceber mais as coisas. Então, realmente eu comecei a ficar, né, usar mais os meus outros sentidos
convivendo e vivendo no projeto e tendo essas experiências. E eu quero ficar com essa ideia, tipo, Anderson, você é como guia, porque, e pode guiar a gente agora mesmo, porque eu vou falar bem, como eu falei antes, eu nunca fiz trabalho assim, eu tenho ideias de como seria, mas eu não sei. E pode guiar a gente de quebrar uns preconceitos que talvez pessoas têm e até em situações onde, tipo, eu vou atravessar a rua e alguém que tem problemas, tipo, de ver, eu não sei, eu ajudo, eu oferecer minha mão, eu não quero fazer alguma coisa mal. Como o Fábio falou, às vezes você acha que você está ajudando, mas você está atrapalhando. Então, pode guiar a gente um pouquinho da sua ponto de vista? Ótimo. Podemos falar um pouco disso. Olha, Rogério, a principal ferramenta é essa que o Fábio nos trouxe, que é o diálogo. É, então, quando você percebe uma pessoa com deficiência ali, seja ela qual for, né? Claro que se for uma pessoa surda que se comunica em outra língua, é interessante você tentar usar dos sinais, ou se possível Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. Mas se é uma pessoa com deficiência física ou visual, é só chegar para ela e perguntar, né? Oi, tudo bem? Se apresenta e se coloca ali. Olha, você precisa de algum auxílio e eu posso te auxiliar, né? É isso, esse é o começo, porque aí a pessoa vai te dizer, eu preciso de um auxílio que é para chegar ao outro lado da rua, ou então você pode olhar para mim o número aqui que a gente está perto, às vezes a gente está precisando saber o número ali do endereço, né, do local, é uma boa forma. Vale aqui dizer antes, gente, que o preconceito ele ainda existe, ele está vivo na sociedade, né? A pessoa com deficiência ainda enfrenta muitas barreiras, especialmente no mercado de trabalho. Não é muito raro a gente ver casos e mais casos de uma pessoa. Já aconteceu comigo, por exemplo, de procurar emprego na empresa e a empresa dizer que eu não posso estar lá porque eu teria que usar um computador e para a empresa é impossível uma pessoa cega usar um computador, o que não é verdade. Estou aqui com o meu notebook na minha frente, eu consigo usar ele normalmente, né? Enfim, a tecnologia ela vem nos auxiliando muito, hoje é bem ok em relação a isso. Ainda existe o preconceito em relação à inclusão escolar e por aí vai, né? Mas essas perguntas, essa leveza que a gente vai levar à deficiência, ela é muito importante, é o que os meninos falaram, dessas brincadeiras, porque a deficiência ela não precisa ser um peso para ninguém, né? É claro que existem diferenças de uma pessoa que acabou de se tornar um deficiente e outro que já convive com isso há mais tempo, né? O primeiro preconceito, muitas vezes, ele existe dentro de nós mesmos, né? Então, a partir do momento que eu me entendi como uma pessoa cega, e comecei a conviver numa boa com a falta da visão na minha vida, nossa, minha vida melhorou a 100%. Porque aí eu levo com leveza, a gente brinca, né? Essas perguntas que acontecem no dia a dia, elas realmente são feitas. Uma pessoa vai me auxiliar a atravessar uma avenida, né? As duas pistas. E ela chega ali no meio e fala assim, você vai atravessar o outro lado também? E sim, eu vou atravessar, porque eu preciso chegar, não vou ficar lá parado para tomar um café. Então isso é bem normal, né? Mas a gente brinca um pouquinho, leva com leveza e tudo dá certo. Agora sobre, inclusive, dicas, né? Por exemplo, para auxiliar uma pessoa com deficiência na rua, como eu disse, é só chegar, perguntar do que ela está precisando, e aí você pode estender o seu braço para a pessoa segurar no cotovelo, ou até no ombro, mas no cotovelo é mais interessante. Então eu vou segurar no seu braço, e aí você vai seguir. Por que que é interessante eu segurar ali perto do cotovelo? Porque naturalmente você vai à minha frente. E se você se esquecer de falar que tem um degrau, que a gente vai subir ou vai descer, o seu corpo vai primeiro, você vai primeiro. E eu percebo pelo movimento do seu corpo que eu preciso fazer. Eu preciso subir ou descer, por exemplo, né? Esse é um dos E casos. ficando com esse processo, você está colocando muito fé, ainda mais, a gente vai chegar em breve essa exploração das trilhas que vocês entraram, que é incrível, incrível. Mas você está colocando muito fé na seu guia. Como que é esse processo para você ganhar fé nessa pessoa?
Ah, sim, pois é. Novamente os meninos já trouxeram, né, que é a confiança. É, quando a gente vai fazer uma atividade física como a corrida, existem técnicas, né? A gente usa, por exemplo, no caso da corrida, um cordão guia. Porque não é interessante eu correr segurando no cotovelo da pessoa, né? Ou na mão dela. É porque a gente precisa fazer um movimento de braço, que é um movimento próprio da corrida. Numa caminhada, até posso caminhar segurando ali no braço da pessoa, mas enquanto atividade física, é interessante que os meus braços sejam os mais livres possíveis, assim como o do próprio guia, né? Então a gente usa um cordão, que é mais ou menos você amarrar as duas pontas de um cadarço. E aí você Ô tem ali Anderson, só circunferência. enquanto você tá falando, eu tô só Diga. mostrando aqui, porque ficou Ah, fácil, ótimo. tá? Aí o Aham. pessoal vai vendo aí, por exemplo, essa cordinha que eu tenho aqui, ela tem mais ou menos uns 15 centímetros aqui, né? 30 dos dois lados, né? Mais ou menos 15 assim. E essa corda que o Anderson tá falando. Pode falar, né, Anderson? Só porque é fácil que o pessoal Excelente, vai. muito bom. Exatamente, porque aí, segurando essa cordinha, eu coloco ela na palma da minha mão ali, próximo dos dedos, e o guia também, e a gente vai movimentando os braços, né, no processo da corrida ou da caminhada. Agora, e aí, como que é o processo do guia? Os meninos podem falar um pouco também, mas o guia, ele vai sempre nos alertar de um obstáculo, né? Então, claro que no exercício da corrida a gente vai correr, se possível, em lugares que não tem tantos obstáculos, mas se tiver, o guia vai avisar, olha, tem aqui uma elevação, tem um buraco, dá um passo mais alto, um passo mais longo. Então, o guia sempre vai trazer verbalmente essas informações. Quando vai desviar, né? Ele também pode nos avisar. Então, vamos desviar aqui porque está vindo uma pessoa no sentido contrário. E aí puxa ou empurra um pouquinho para o lado para a gente poder desviar. E aí, com o tempo, a gente vai adquirindo essa comunicação. Por exemplo, com o Fábio e com a Roberta, a gente já se conhece muito. Às vezes, eles nem me avisam tanto, eles só dão um toquinho no meu braço para eu ir para o lado direito ou para o lado esquerdo e eu já entendo o comando, né? Então, é uma coisa meio que natural. Com o tempo, com a prática, a gente vai adquirindo essa confiança. Nas primeiras vezes, há sempre uma troca maior, né, de informações. Eu acho que isso vale, né, meninos? Muito pela experiência mesmo, pelo convívio, pela troca, por eu sentir ali. É interessante eu estar seguro do que a gente vai fazer, da atividade que a gente vai fazer, e o guia também estar seguro. E essa segurança ela vai sendo atingida com isso, né, com essas trocas. O Roger, vale ressaltar aí também, né? O Corre Pra Ver, tem evoluído ao longo do tempo aí. E nós já fizemos 2 ou 3 capacitações, né, antes? Acho que a última foi a terceira, né? Foi agora em março. Foi a terceira em março, inclusive lá na PUC, foi bem bacana. A PUC fez uma parceria, nós fizemos um treino lá na pista de atletismo da PUC. Mas eu tô falando isso por quê? Porque o correr como guia, ele é muito mais sério do que parece nesse ponto, né? Porque primeiro que você... É igual quando a gente anda de moto com uma garupa. Quando você tá sozinho, você ainda pode fazer umas loucuras. Quando você tá com outra pessoa, você pensa 1000 vezes, né? Então, assim, é a mesma coisa. Assim, como guia e guiado, a gente vê que existem algumas vezes negligências. Por exemplo, já aconteceu de guia, o guia tá correndo com 2 fones de ouvido e não tá prestando atenção ali no guiado. Ou o guia tá mexendo no celular, correndo ou caminhando. Então, assim, não que não possa fazer, mas como o Anderson bem colocou, a segurança é o ponto mais importante, porque nós somos os olhos deles. Então, assim, por exemplo, quando o Anderson me convidou para ir para o Caparaó, na mesma hora eu já falei assim, como eu já sabia que o Anderson já conhecia a Roberta, já corria com a Roberta, eu falei, Anderson, vamos chamar a Roberta também, porque eu, como já venho de trilhas há mais tempo, no Exército eu praticava corrida de orientação, que é um esporte que é um pouco parecido com o trail running, então eu sabia que é difícil, eu já tinha feito Pico da Bandeira em 2014, 13, 14, então assim, eu sabia que era muito, muito técnico, muito difícil. Então é quase impossível de um guia só e um guiado. O ideal são 2, porque enquanto um está guiando, o outro está protegendo uma parte mais de exposição, ou até mesmo Eu cheguei a fazer um detalhe com o Anderson, o quase 21K do Bro no ano passado, né, Anderson? Nós fizemos aí. Isso. E aí, como foi a minha primeira trilha com o Anderson, eu chamei um amigo meu, que foi ex-militar também, o Chacon. Falei, Chacon, vamos lá me ajudar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a gente passou naquela trilha, não sei se você conhece, Roger, mas é Computronics, trilha da Múmia ali aquilo ali é cheio de vala, passa muita moto. Então, assim, foi muito bom eu ter chamado esse amigo meu, porque eu revezei o Anderson com ele, porque eu ficava muito cansado.
Porque o ato de guiar, você cansa. Por exemplo, eu corro hoje, um exemplo, para um pace de 5,30 confortável. Quando eu guio, eu corro para um pace de 5,30, mas eu canso mais do que o natural correndo sozinho. Porque além da preocupação psicológica, além do esforço físico maior, tem todas as outras coisas que acabam envolvendo isso. Então, assim, o interessante é que às vezes a gente acha que vai correr igual, mas não vai. Então você tem que ter toda essa preocupação. Então esse ponto que às vezes não parece que é tão sério, mas é muito importante, entendeu? Então, você já começou a falar sobre essas trilhas, mas é uma coisa correr na cidade. E quem que corre em Belo Horizonte que está ouvindo, você sabe, é quase uma Belo trilha às Horizonte é vezes, uma né? Inclusive, Roger, eu vi sua brincadeira, você postando que tava tendo um mundial de trail running, né? Aí eu vi seu Reels ou seu Story, você postando aqui, ó, os cara montaram uma pedra no meio pra imitar umas trilhas na cidade lá de, eu acho que foi na Áustria, né? E Isso. você mostrando os nossos passeios, né? E aí, olha que interessante, você imagina uma pessoa igual o Anderson, deficiente visual, né, Anderson, a dificuldade que a gente tem, um cadeirante. E aí é interessante porque isso eu nunca tinha parado pra pensar. Hoje, quando eu vou pegar um passeio, eu falo assim, caraca, uma pessoa que é cega, um cadeirante, ele tá ferrado pra poder atravessar ou andar aqui, porque é um trail running o tempo inteiro que a gente faz no meio da cidade. É literalmente isso. Exatamente. Mas para fazer essa prova, que foi um mês atrás, essa foi a ideia de você, Anderson, e de onde vem essa vantagem de não só correr nas trilhas, mas fazer uma prova nas trilhas? Os organizadores da Trail Run Caparaó procuraram o Corre Pra Ver, e a administração do Corre Pra Ver, que é a Flavinha, o Anderson e a Raquel. E eles sabem que eu já faço trilhas. Eu faço trilhas desde 2015, a título de passeio, né? E o principal grupo que eu me envolvi é o Caminhada Mineira. É um grupo de trilheiros, né? Já existe há mais de 30 anos. E aí com eles eu já fui na Serra de Cipó. Eu fiz uma trilha muito difícil, que foi Prados Tiradentes, né? Na época acho que até usada pelo Exército Brasileiro para treinamento, enfim. E eu gosto das trilhas, porque ela desenvolve outras habilidades, é um contato com a natureza, me testa fisicamente. Aí no dia dessa reunião, que os organizadores queriam convidar o Corre Pra Ver, eu estava presente, eu falei com eles, ó, uma vaga é minha. E falei a título de brincadeira, mas já com aquele desejo, porque eles iam verificar quais benefícios, qual que é a forma que eles iam disponibilizar, né, para nós estarmos presentes. E aí disponibilizaram 4 vagas para o Corre Pra Ver, né, 2 para os guiados e 2 para os guias. E não teve mais interessados, foi só eu mesmo, enquanto pessoa com deficiência, e a Roberta e o Fábio. E o que me fez, né, primeiro que era a oportunidade de conhecer o Pico da Bandeira, que é um ícone para nós, né, mineiros, é a terceira maior montanha do Brasil, então tem isso, né, de estar naquele lugar. E de novo, retomando aquilo que eu falei antes, é a oportunidade de estar num lugar que, em geral, as pessoas têm condição de ir lá, mas eu só conseguiria fazer essa trilha com um guia, né? Eu não consigo ir lá sozinho, pegar minha bengala e subir lá no alto do Pico da Bandeira. Então, era essa a oportunidade. É a oportunidade de estar com pessoas que eu confio, que são meus amigos, então eu me sentia seguro nesse sentido também, né? E de conviver, de ter mais uma oportunidade. Gente, a vida para mim, ela é muitas vezes um coletivo de experiências, né? A gente tem tantas coisas que envolvem, mas era mais uma vez a oportunidade de viver uma experiência que ia marcar para sempre a minha história de vida como marcou, né? E aí o interesse principal era esse, de ir lá, de me divertir. Tem até um vídeo que eu falo isso, o nosso interesse aqui é divertir, é completar a prova, mas se divertir, conhecer, vivenciar isso da melhor maneira possível. E assim foi, porque foi muito bom, né? Toda vez que eu me lembro dos obstáculos, mas também da natureza, dos meninos descrevendo, tudo que estava ao nosso redor, e lá tem uma energia incrível, né? Como é bom. Tudo que está ali em volta da cidade, do Só pico, complementando essa questão da segurança que o Anderson falou, ele, né, falando que a única pessoa interessada do projeto foi ele, e tem que haver realmente, né, essa confiança, ele mesmo, de saber que ele daria conta,
de saber que teriam duas pessoas ali para guiar ele, que ele tem afinidade, tem segurança. E por que as outras pessoas não quiseram ir? Porque elas realmente não se sentiram seguras, não a ver com o guia, né? Assim, será que o guia vai, né, saber me levar? Mas é porque a pessoa realmente não se sentia segura. E algumas vezes eu até perguntei ao Anderson, mas você sabia que ia dar certo, que você ia conseguir? Poxa, 25 quilômetros subindo a terceira montanha mais alta do Brasil. Aí você, não, sabe, não pensava assim, vou conseguir. Eu vou lá e é isso aí, eu, né, quero realizar, quero alcançar essa montanha. Não pensava, nunca não pensei nessa questão de não conseguir. Então, assim, eu acho que ele foi o único que se interessou porque é algo que ele gosta, algo que ele se sentiu seguro de fazer e que estaria com pessoas realmente que, né, que ele poderia confiar, que ele tinha a fé de que estariam ali do lado dele e dariam conta também. E, Roberto, para você, foi uma coisa nova para você também, correndo nas trilhas, porque você acabou de começar a correr 2 anos atrás, correr na rua, e agora você já está entrando nas trilhas. Isso, você tinha medo sozinho, você entrando nas trilhas. Como foi essa Então, para assim, você? praticando mesmo, né, com muita técnica, com um calçado especial e tudo, realmente tem pouco tempo. Mas eu fui criada no mato também, né? Eu nasci no mato, na verdade. Então, eu sempre tive contato com a natureza. Eu sempre andei de bicicleta com meu pai. Meu pai, ele foi maratonista também. Então, eu sempre tive esse contato com o esporte. E eu sempre assim, não tinha algo assim que eu teria medo. Eu falei assim, acho que eu vou ter medo de subir essa montanha. Não, eu acho que eu pensei bem como o Anderson mesmo. Eu vou. Eu nem pensei duas vezes, nunca tinha feito, né, o pico, nunca tinha alcançado o Pico da Bandeira e muito menos guiando. Mas não tinha outra resposta que não fosse sim, eu vou. E eu gosto de desafios, eu gosto de testar minha força, o que eu sou capaz de fazer. E fui sem medo, e mesmo tendo, né, pouca ou nenhuma prática com trilhas, de correr numa trilha, mas eu fui sabendo que daria certo. E a dia da prova, Anderson, eu tenho que te perguntar, porque aqui no outro lado a gente fala muito sobre esse lado, vou usar a palavra espiritual de correr, e esse sentido você tem nas trilhas, ai, eu acho que às vezes eu consigo colocar nas palavras, mas a maioria do tempo não. E é muito mais do que só ver a montanha. Pode explicar o sentido depois? Eu não sei quanto tempo você fez esse percurso, mas chegando na terceira parte, vamos falar, da sua prova, umas horas nas trilhas, você está exausto, mas você está num lugar lindo. Pode explicar para a gente um pouquinho como que é essa sensação para você e o que você está sentindo? É muito interessante, né? A montanha é muito mais do que se pode enxergar, do que se pode ver, do que a gente pode sentir, né? Todo o contexto que está ali. A gente passou por vários momentos lá na prova. Nenhum, né, meninos? Nenhum momento assim de um cansaço extremo, não deu vontade de desistir. É, Pegando, é claro, no último terço da prova, quando a gente já estava descendo o Pico da Bandeira, né, em direção ao Alto Caparaó, tem um cansaço, porque nós levamos 8 horas e 50, né, para fazer a prova. Saímos às 9h30 e chegamos praticamente 6h20 da tarde, 18h20. Então ali já tem um cansaço, mas ao mesmo tempo eu sentia o ar, né? Eu me lembro assim, como que foi interessante. A gente era por volta de 3, 4 horas da tarde, nós estávamos encontrando as pessoas que estavam subindo para aquela parte onde eles passam a noite e depois vão subir o restante até o pico, né? Da bandeira. E as Subindo por pessoas Minas Gerais. passavam. Oi? Não, subindo por Minas Gerais, isso Por mesmo. Minas Que Gerais, geralmente né? é o pessoal que vai para acampar para ver o nascer do sol no dia seguinte, né? Exatamente. Então tava ali um pôr do sol. Eu acabei de me lembrar de Fábio descrevendo um pôr do sol, que eu acho que ele também, como você e agora, não conseguiu trazer com palavras, né? Assim, tava tão bonito.
o sol alaranjado se juntando, né, às montanhas ali ao redor, um céu que estava limpo, e ao mesmo tempo vem aquelas pessoas passando, hora conversando, aí alguns, parabéns para vocês, e eu sempre retribuo as pessoas dizendo parabéns para elas também, né? Os meninos aí quando estão correndo comigo, sempre alguém passa, não, parabéns para você, guerreiro. Tá, eu recebo bem isso, né? Porque afinal de contas é um desafio para nós hoje, nesse frio, sair da cama às vezes para ir trabalhar, para ir treinar, né? Então, mas eu devolvo também porque se eu também estou ali, a pessoa também está. É mais difícil para mim do que é para ela? Eu não sei. Cada um de nós tem a sua medida da dificuldade, né? Eu conheço os meus limites, mas não conheço os limites da pessoa, né? Então, é isso, assim, não dá para comparar para quem é pior. Cada um tem as suas dificuldades. E aí eu lembro, né, do cansaço, mas ao mesmo tempo aquela oportunidade de estar vivendo, de já estar quase chegando, então tinha aquela expectativa de terminar a prova, mas ao mesmo tempo aproveitar, né, a natureza. E a gente conviveu, né, com a natureza amanhecendo, frio, onde nós começamos, aí vem um pouco de sol, muito frio lá no Pico da Bandeira, depois mais sol quando a gente descia, e aí ao mesmo tempo vem, né, o terreno, as pedras, depois a estrada onde a gente conseguiu correr um pouco. Eu acho que é um misto disso tudo, né? De sentir a natureza e, gente, de poder encher os pulmões de ar, coisa que a gente não consegue fazer aqui em Belo Horizonte, em virtude da poluição. Abre aspas aqui, eu comentei com os meninos como foi bom estar num lugar que a mineração não invadiu, né? Nós tivemos ali a natureza preservada. E a Só gente lá lembrando também. também, né, ele perguntando, o Roger perguntando sobre essa emoção, quando nós chegamos no pico, eu fiquei até um pouco perdida, assim, não sabia, né, para onde que eu olhava, e o Fábio ainda falou assim, vamos parar aqui, né, essa aqui que é o ponto principal, porque era uma emoção tão grande, e eu comecei a chorar, não saía nem lágrima, porque era tão frio, tanto vento, e aí eu abracei o Anderson, abracei o Fábio, e foi uma emoção, foi um negócio assim inexplicável, não tem palavras. Eu acho que tem um vídeo da gente se abraçando e eu acho que tiveram pessoas que viram o vídeo e falaram assim, dá para sentir o que vocês estavam sentindo vendo esse vídeo, vocês se abraçando. Isso na chegada do pico e quando nós terminamos a prova, eu também desabei, comecei a chorar, fiquei muito emocionada, sou muito chorona, então assim, eu expresso esse sentimento chorando. E eu não sei os meninos, mas também quando eu fui embora também, que eu olhei para trás e eu vi aquelas montanhas, eu tive essa mesma sensação, meus olhos encheram de água e eu pensei, né, relembrei tudo que eu vivi ali e essa emoção foi incrível e faltando 2 semanas para minha maratona, eu fui assim, de alma renovada e lavada. Ô Fábio, antes de gravar, você falou alguma coisa para mim que foi muito interessante. Você falou tanto Anderson te mostrou como ver. Ele ensinou você como Sim, sim. ver melhor. Eu até citei isso quando a gente conversou por áudio, né? Assim, o Anderson já deve saber disso, mas eu brinco quando o pessoal me pergunta, né? Que ainda mais o Anderson, eu acho que ele ainda tem um sentido até um pouco maior, porque ele trabalha com essa questão de tradutor, né, Anderson? Como é que chama mesmo? Eu sou revisor de texto, que Revisor de trabalha texto. com audiodescrição, né? Com A descrição de audiodescrição. imagem. E aí é legal porque todas as vezes que eu saí com o Anderson, por exemplo, vou contar rapidinho aqui, mas por exemplo, teve um final de semana que eu levei, uma sexta-feira, eu e o Anderson fomos pro rock. Nós fomos num pub que chama Y. Você lembra, Anderson? Levei o Anderson Claro. pro rock, e aí lá no Y, que fica ali na América, na Francisco Sá, eles têm uma guitarra muito grande, a decoração é muito legal. E nós chegamos um pouco mais cedo, porque depois enche, e aí eu fui andando com o Anderson, mostrando pra ele tocando, sentindo. E aí é legal porque de outras conversas também, mas nesse dia do Y eu já tinha mais esse conhecimento, porque é muito fácil pra gente falar assim, tem uma pessoa ali na frente. Porque a gente enxerga, a gente sabe que ela tá com, por exemplo, eu falar que o Roger agora tá com um boné preto virado para trás, o cabelo tá meio preso, uma barba
menorzinha. Então isso, até eu não conhecer o Anderson, eu só falar, o Roger tá ali, ó, tá ali de boné no máximo, entendeu? Então assim, hoje a gente que lida mais com o pessoal com deficiência visual, e o Anderson que me ensinou isso, porque ele incita a gente ele conversa muito com a gente, ele troca essa ideia, isso é muito bom. Hoje eu já tenho esse outro olhar. Aí esse dia que eu fui no Y com ele, eu falei, não, o baterista tá com a camisa xadrez, ele é mais gordinho um pouco, tá de short, tá de all-star, o vocalista é assim, tem um barbão, ele tem um toque na mão, ele fica mexendo assim com a mão, e enfim, é legal porque eu passei a prestar muito mais atenção para descrever para o Anderson, para tentar. Óbvio que eu não vou conseguir ser idêntico ao que eu estou vendo, mas eu quero que eles sintam mais próximo do que eu estou sentindo. Ainda mais porque no caso do Anderson, como o Anderson já enxergou, né, Anderson? Então, assim, é mais fácil para ele se eu falar, pô, o cara tá com uma camisa laranja. Ele vai conseguir puxar isso na memória dele, que o cara, como é o laranja, como essa camisa. Então, assim, eu me sinto até mais em obrigação em tentar explicar, porque eu sei que quanto mais preciso for a descrição, mais ele vai compartilhar o mesmo momento que eu tô sentindo. Ô Anderson, eu entendo. Você está escrevendo um livro? Eu acho que eu vi isso. Pode falar um pouquinho sobre isso? Não, sobre livro, não, não exatamente, não, acho que não. Aliás, acho que não, não, eu não estou escrevendo. Até vale a pena, né? Com tantas coisas. Mas existe uma guia do Corre Pra Ver, ela chama Anitta e ela está registrando, né? Tem a ver com o doutorado dela, que ela tem registrado histórias de pessoas. O meu trabalho, que tem a ver aí sim com os livros, né? Com as leituras, é porque eu trabalho na UFMG e lá eu sou servidor em um núcleo que chama Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Então, quando uma pessoa com deficiência visual está lá fazendo a faculdade ou em qualquer nível escolar, ela precisa do material acadêmico, né? E aí ela solicita esse núcleo e a gente faz o processo de preparação do material, que converte ele para digital, pega lá o livro impresso, faz o processo de digitalização, e aí eu leio esse material antes de mandar para o aluno, né? Eu leio com um programa leitor de telas. É um software que está instalado no computador ou nos celulares, e eu consigo navegar pelo texto do livro e dizer se aquele material ali está ok ou não, né? Ô Anderson, e só desculpa te cortar, mas é legal, Roger, porque eu tenho certeza que o Anderson vai concordar comigo. Tem gente que ainda acha que às vezes o pessoal usa braille, sei lá, para ler, tipo assim, não entende, igual o Anderson mesmo comentou mais cedo, que hoje já existe tecnologia, a galera já consegue viver igualzinho a gente, né, Anderson? Então, assim, é muito importante a gente estar falando sobre isso, justamente para divulgar esse tipo de situação, porque, de fato, quando a gente não convive, a gente às vezes não tem interesse, é muito fácil para a gente ignorar. Eu só passei a ter toda essa visão quando eu passei pelo projeto, conhecer as pessoas que têm essa necessidade. Então, assim, se a gente não divulga, se o Anderson não explica igual ele está fazendo aqui agora, a gente agradeço já de antemão esse convite seu, porque senão sempre vai ser mais difícil de divulgar. E essa acessibilidade, esse conhecimento que é legal para todo mundo entender que é vida normal, vida que segue, não tem nada de diferente não. Não é não, Anderson? Isso, são pequenas adaptações que a gente faz, né? Como nesse processo de leitura, o braille, né? Que a gente faz a leitura ali com o tato. E aí, só chegando perto do que o Fábio falou, a questão da audiodescrição. A audiodescrição é uma forma, né, uma ferramenta em que você descreve uma imagem, é intersemiótico, né, dentro da mesma língua, então é uma tradução intersemiótica. Você descreve, né, com palavras uma imagem para uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa cega, pode ser uma pessoa idosa que não está conseguindo enxergar direito, enfim. E isso é importante porque é o que nos auxilia a compreender, né, aquilo ali que é próprio da visão. Eu não vou enxergar a imagem como vocês que enxergam, mas com a descrição eu vou ter elementos suficientes para compreender a imagem. É o rapaz guitarrista, é o Roger que está aí com esse boné preto virado para trás, com uma barba. De novo. E assim, é isso. Coloquei de novo, porque você falou. É isso. Então é um recurso muito interessante aí também. Ô Roger, e de outro detalhe também, aproveitando também esse termo, essa semana mesmo, eu conversando com uma amiga minha, e aí eu expliquei para ela, porque hoje já existem muitas pessoas, porque o Instagram, o Anderson me corrija se eu estiver errado, mas eu sou muito curioso, eu pergunto muito para ele, né? Então o Instagram você consegue com o leitor de tela já ver, já ler os textos, e existe uma hashtag chamada Pra Cego Ver,
que as pessoas principalmente órgão público e tudo mais, a tendência é que eles descrevam essa imagem, porque se você posta uma imagem, mas a legenda não é igual, a pessoa que é deficiente visual, talvez ela não vai saber o que está na imagem. E essa hashtag para cego ver, além de ter uma legenda, ela tem uma descrição dessa imagem para que, por exemplo, o Anderson consiga entender o que está acontecendo naquela. Não só o post, mas ele está entendendo que é. Por exemplo, essa semana mesmo, quando eu dei esse exemplo para essa amiga minha, eu vi lá que para cego ver tinha um coração. Agora eu não lembro agora, mas a imagem era tipo assim: para cego ver, um coração desenhado na forma de tal coisa. E no primeiro post, enfim. Então, assim, existem já essas acessibilidades que, dentro do possível, o Instagram mesmo, ele fez uma atualização, acho que há pouco tempo, me corrija se eu estiver errado, Anderson, mas que os stories agora eles já são mais acessíveis. Quando você escreve um texto no story, quando você posta a localização, o leitor de tela, pelo menos eu acho que do iPhone, igual o Anderson tem, ele já consegue ler aquele story. Não é isso, Anderson? Isso, bacana. A gente tem acessibilidade nas redes sociais, né? O Instagram é uma delas. E aí, antigamente a gente não conseguia ler os stories. Chegava apenas, né? Fábio marcou você no story. Hoje eu entro e aí o que o Fábio escreveu naquela publicação nos stories, Fábio ou qualquer pessoa, eu consigo ler, né? Com leitor de telas. Brevemente, nessa questão do leitor de telas desse programa, eu não consigo acessar imagens, né? Eu não consigo ver uma foto com leitor de telas, a menos que ela esteja descrita, que é isso que o Fábio está dizendo, né? Então, quando você postar um vídeo ou uma foto, pode fazer uma pequena descrição, né? Foto de uma paisagem com rios, árvores e não sei o que lá. E colocar a hashtag. A hashtag ela é uma chamada. Ela me diz que, olha, a pessoa colocou aqui o para cego ver, então ele descreveu essa postagem. E aí é ótimo, porque aí fica inclusivo, né? Com essa ideia de mais inclusão, essa coisa de Insta é uma coisa muito interessante e importante também. Mas eu vou falar o seguinte, tipo, eu passei uma época da vida onde a única coisa que faz sentido foi correr nas trilhas, colocar um pé em frente do outro e colocar a minha cabeça embaixo de uma cachoeira. Isso foi a única coisa que me salvou, né, no coisa fim. boa. E hoje em dia eu tenho uma missão. Eu quero mais pessoas sentir isso e fazer essas coisas mais simples da vida no jeito certo. Mas às vezes eu tô culpado de esquecer essa coisa de inclusão. Porque eu quero para sério, todo mundo sentir isso. Anderson, que comunidade de trail pode fazer melhor para abrir as portas um pouquinho mais e incluir mais pessoas? Nossa, que pergunta excelente, Roger. Primeiro, a gente percebe que é possível uma pessoa com deficiência, e eu não vou me ter aqui apenas a deficiência visual, é possível uma pessoa com deficiência fazer, sim, trilhas, né? Estar ali naquele momento com as demais pessoas. Então, para essa questão das provas, aquilo que nós comentamos, né, Fábio e Roberto? Exatamente. A gente ficou sabendo dessa prova porque a organização quis procurar um projeto, né? Então, para os organizadores que estão nos ouvindo, procurem nas suas cidades, através das redes sociais, por exemplo, né? Vamos fazer uma prova, vamos ver se nessa associação aqui tem pessoas que se interessem. Então, primeiro é isso. Agora, você fala assim, não sei como fazer. Pode procurar as pessoas, é aquela ideia do diálogo. Vou perguntar se tem pessoas interessadas, vou me dispor, né? Procurar dar abertura para as pessoas estarem presentes. É o primeiro passo. O segundo é ir se adaptando àquilo que as pessoas trazem, né? Então, por exemplo, vou auxiliar aqui num processo de inscrição, vou colocar aqui o stand num lugar que é de mais fácil acesso, por exemplo, vou me dispor a conversar, a estar ali disponível, né, para prestar uma informação, por exemplo. E no mais é deixar a coisa acontecer. Acho que a divulgação ela é muito importante para as pessoas estarem ali, né? Não só fechando o grupo e perceber que é possível, né? No caso, por exemplo, das pessoas com deficiência visual, vai estar você, vai estar o seu guia, trazer para as pessoas, né, as condições para participarem das provas, quais materiais que são necessários, alertar sobre isso, né, se possível, e aí deixar acontecer que tudo tende a funcionar bem.
Roberta, eu tenho que perguntar, o próximo desafio é que, e, na verdade, duas coisas. Primeiro, você acha que trabalhando com Anderson e com Correr para Ver, você acha que você virou uma atleta melhor por causa disso? E depois disso, o que é o seu próximo desafio? Com certeza. Foi o projeto que me fez, né, apaixonar ainda mais pela corrida e poder viver grandes desafios. Foi como eu disse, né, anteriormente, eu tinha um compromisso ali de guiar, então eu não tinha como falhar. Às vezes a gente falha com a gente mesmo. Eu tenho um compromisso, a partir de hoje eu vou fazer uma caminhada todo dia. Aí a gente, tô com preguiça e não vai. Falhar com a gente mesmo é normal, todo mundo falha. Mas quando você tem um compromisso com o outro, aí já é mais difícil, né? Porque aí você tem que arrumar uma desculpa pro outro. Uma desculpa que cola, né? Então eu não tinha desculpa ali para poder dar, então eu tive que ir, eu tive que fazer. E fazendo todos os dias, repetindo aquilo todos os dias, aprendendo, eu fui me apaixonando por isso e gostando da corrida, daquele momento que eu vivi, né, que eu estava ali sozinha correndo e fui buscando mais desafios e aí corri 10, depois corri 15, fiz minha primeira maratona, primeira meia maratona, depois falei, agora eu quero fazer a maratona e fiz a trail e agora já quero fazer o São Brutinho e aí a gente vai colocando desafios, porque a gente, naquele momento ali que você está vivendo, né, esse desafio, é o que você disse, não tem como nem explicar com palavras o que é viver isso. É a maratona, né, que eu corri aí tem 2, 3 semanas, não tem como descrever tudo o que eu vivi, todos, né, todos os sentimentos, as emoções que teve ali durante aquela prova, e não só durante a prova, durante toda a preparação, né, durante todo o ciclo pré-maratona que eu vivi. Então, com certeza foi através do projeto que eu me apaixonei mais pela corrida, seja ela na rua, seja ela, né, na montanha, numa trilha, e com certeza buscar aí mais desafios eu não sei qual a próxima aí certa não, mas a gente já fica com o coração assim doido para que seja semana que vem. Se chamar para a próxima trilha, eu já falei que, né, que nós formamos um trio aí da montanha e se chamar a gente tá indo. Mas com certeza esse ano ainda já vai ter alguns desafios para a gente alcançar. Boa. Até, vamos falar, porque você nunca sabe, Anderson, talvez ele vá falar, tipo, não, tem uma boa ideia, vamos correr 100 milhas, vamos correr. Não, tô fora. Ô, Roger, eu brinco com eles, eu até comentei quando a gente estava no Caparaó, que um sonho muito distante meu, assim, mas muito meu, mas quem sabe, é fazer a UTMB, o 171. Quem sabe devagarzinho um dia a gente não chega lá, hein? Imagina, 171 com tempo de corte de 47 horas. Eu posso te ajudar se quiser. Aí, ó, Anderson, tá então. vendo? Olha, muito bom. Vamos falar sobre. A gente não precisa dizer não para a vida, né, gente? O que vier de oportunidade a gente avalia, se sente, vê como é seguro e Sim. se rolar, como foi Caparaó, vamos, né? Nossa. Por que não? A gente não precisa se proibir. Ô, Roger, pode falar. Não, tranquilo, diga lá. Ô, Roger, mas assim, até fazendo um outro ponto que eu acho que é muito importante eu comentar aqui, e eu comentei com os meninos lá no Caparaó, como que é legal, eu já fiz vários esportes na minha vida, pedalo, jogo tênis, escalo, enfim, então eu conheço muitas tribos, muitas comunidades, mas uma coisa que eu já imaginava e vi isso lá no Caparaó, é como que a comunidade do trail, ela é junta, o pessoal é muito gente boa, e pra mim, sabe o que é o mais importante de tudo? É humilde. Eu sei porque, assim, cara, nós fomos fazer o translado para largar lá do Espírito Santo, e aí a gente, no jipão, pegando uma poeira danada, tudo já bolado, assim, nós nem começamos a trilha, estamos todos sujos. E, cara, eu tava sentado do lado do Rafael Bonato e da Letícia e do marido da Letícia, eu peguei aqui o nome rapidinho, o
Marco Aurélio, os caras já fizeram o TMB, o Rafael Bonato é técnico da seleção. E assim, eu fico conversando com os caras correm 100, 200 quilômetros. A Letícia acho que fez os 50K em 3, 4 horas. Eles zoando a gente, porque a gente tava todo empoeirado. Exatamente, mas o legal é a humildade. Você que é um cara também foda pra caramba, e a gente trocando essa ideia, porque às vezes você pega alguns esportes que não existe muito isso. O pessoal, às vezes são assim, tão um nível acima e não querem trocar essa ideia. E ele não, ali é como se estivesse sentado numa... Não vou falar numa mesa de café que a gente tava comendo a poeira lá, mas trocando, que era 1 hora, tinha que ficar 1 hora dentro da viatura comendo poeira, e a gente foi conversando com o Bonato, conversando com a Letícia, e aí ouvindo um pouco das histórias. Então, assim, essa questão da humildade, dessa conexão, eu acho que é o mais fundamental, porque mais que você praticar um esporte, você competir, fazer uma competição, é você... E como a gente estava conversando até antes de iniciar o podcast com o seu projeto lá do festival, é você imergir numa comunidade, você trocar experiência, você conhecer. Para mim, a coisa mais bacana de todos os esportes é conhecer pessoas. É através dos esportes eu conheci as melhores pessoas. Um dos meus melhores amigos eu conheci numa comunidade de Orkut, que eu marquei um pedal há 25 anos atrás. E hoje esse cara é amigo, ele não pedala mais hoje, mas é amigo meu até hoje, troco ideia com ele direto. Então, assim, todas as pessoas mais bacanas que eu conheci na minha vida foram do esporte. E essa humildade de você sentar e conversar com uma pessoa é surreal. E até aproveito um paralelo, teve um sargento que serviu comigo lá no quartel, o Wanderson, eu chamei de Vandinho. Ele foi o primeiro campeão brasileiro de 24 horas. Ele correu 222,5 km lá no Cefam, ele competiu com o Bonato. Olha que legal. Eu tomando poeira lá e o Bonato me contando a história que ele conhecia o Vandinho. E o Vandinho, que ele ficou colando no Vandinho, o Vandinho acelerou, ele quebrou. E o Vandinho, eu tava lá tirando serviço no quartel e o Vandinho treinando 12 horas, de meia-noite a meio-dia, pra essa pista de 24 horas. E o cara super humilde, você senta, troca ideia. Então, assim, cara, isso pra mim é talvez uma das coisas que mais me apaixona. É você sentar e conversar com pessoas que são muito mais fodas que você, mas nem parece. São pessoas que você passa ali na rua, você acha que é uma pessoa normal que tá indo trabalhar. Então, isso é de deixar a gente muito feliz, sabe? Né? Pudesse ser assim, como em outros esportes. Que dia que a gente estaria sentado ali no mesmo jipe, comendo poeira, conversando com o técnico da seleção brasileira, né? Vamos colocar em outros esportes, sei lá, futebol. Será que seria assim? Né? Então ali, quando eu também fiquei sabendo quem eram aquelas pessoas, eu falei, caramba, né? Eu tô aqui no meio do mato e correndo com gente que, né, que vai correr aí na... Ia pra Áustria. Ia pra Áustria na outra semana Isso. fazer o Mundial, entendeu? Foi muito legal, muito bacana. Conversando com o Valmir, que é o da revista, né, Anderson? Da revista Trail Running. Cara também super gente boa. Então, essa troca de ideia é fenomenal. Isso é surreal. Muito bom. Ô Fábio, pode falar para mim, alguém que está ouvindo, que está pensando de, talvez ser um guia seria uma coisa interessante. A primeira, qual mensagem você quer mandar para pessoas ouvindo que está pensando mais ou menos assim e como eles podem seguir esse caminho? Ô, Roger, assim, é bacana porque eu tenho mais ou menos umas 5 pessoas hoje que são meus amigos de Instagram, amigos pessoais também de Instagram, que estão no projeto hoje porque me viram postar. Então a primeira coisa que eu falo é o seguinte: primeiro, sendo muito, muito honesto e muito transparente, a gente tem que quebrar esse estigma de não vou postar ou não vou fazer isso porque é um projeto social, eu não tenho que, entre aspas, aparecer. Eu acho que não é essa a visão. Eu acho que existem os dois caminhos, mas cada um tem sua consciência. E eu, pelo menos, Fábio, tenho minha consciência super tranquila de que eu faço o que eu gosto. E eu também participo de outros projetos sociais. E o que eu falo é o seguinte: eu acho que é mais bacana de a gente compartilhar isso hoje em rede social é para mostrar para todo mundo que todo mundo é capaz. Eu vi igual eu falei lá mais cedo, que quando eu organizava a corrida e vi um guia, falava, não, esse guia só pode ser um atleta. E não. Hoje, qualquer pessoa, ela procura, igual a Roberta mesmo comentou, o Anderson comentou. A primeira coisa que tem que fazer é, se eu tenho interesse, eu vou procurar uma pessoa que já faz e vou perguntar como que é. A gente só tem que ter um interesse mínimo. A partir do momento que você tem um interesse mínimo, você já vai ser inserido naquele meio e vai entender como funciona. E o fato é, você não precisa começar correndo. Apesar de seu nome ser Corre Pra Ver, a gente tem muito caminhante. Então, assim, o que eu deixo para todo mundo é o seguinte: viu? Pergunta, pode perguntar pra gente, eu explico, a Roberto, o Anderson. O fato é, tem interesse?
é muito melhor ter, é igual eu brinco, o projeto mesmo. Eu até comparo o projeto, só fazendo um paralelo, com um banco de medula óssea. Medula óssea, assim, é uma coisa que quando você se cadastra, é 1 em 1 milhão, entre aspas, para você encontrar uma pessoa compatível. Só que tem que ter muita gente cadastrada. Porque só a partir do cadastro é que você vai ter a compatibilidade. E o projeto Corre Pra Ver, por exemplo, existem pessoas espalhadas pelo bairro inteiro. Eu, por exemplo, queria guiar o Anderson todo dia, mas o Anderson mora lá pro lado da Andradas e eu moro aqui pro lado da Pampulha, perto da região do Alípio de Melo. Então eu não consigo guiá-lo dia de semana. Ele mesmo falou que hoje queria correr e não tinha uma companhia. Então o Corre Pra Ver, ele começa com esse banco de dados. Quanto mais gente tem interessada em guiar, mais fácil vai ser de achar uma pessoa para o guiado. E detalhe, eu, Fábio, consigo correr todo dia. Mas o Anderson, se ele quiser sozinho, ele não corre todo dia. Então, se ele tem 2, 3, 4, 5 guias para ele, cada um vai compartilhar um pouquinho do seu dia da semana para o Anderson, e o Anderson vai conseguir correr todo dia. Então, é muito importante ter muita gente interessada, muita gente envolvida. E assim, só um detalhe, tá? Que eu acho que talvez é o mais importante. Eu vejo muita gente entrando no projeto, porque acha que vai ser fácil, como a Roberta fez uma pontuação muito interessante. Vou entrar, quando eu tiver um tempo disponível, eu vou fazer. Você vai me desculpar, Roger, mas é igual eu falo com outros projetos sociais. Tudo na vida você tem que abrir mão para você fazer alguma coisa. E como qualquer outro projeto, quando você vai, como por exemplo, eu vou correr com o Anderson toda segunda-feira, um exemplo, eu vou ter que abrir mão de outras atividades que eu fazia segunda para estar com o Anderson. Não é quando eu tiver um tempo, o dia que eu tiver um tempo eu vou mandar uma mensagem para o Anderson. Porque se for assim, você nunca vai disponibilizar um tempo seu em prol do outro. Então se dedicar ao outro acima de tudo, abrir mão de um tempo seu para ajudar o outro, entendeu? Então, o meu recado pode ir, mas dedica, porque senão, obviamente, vai entrar, nunca encaixa o meu tempo, nunca é do jeito que nunca vai ser perfeito. Então, se você também não der um passo, o outro também não vai conseguir dar aquele passo para os dois chegarem juntos. Ô Anderson, eu quero fechar com uma coisa para você comentar. Eu acho que foi no seu Insta, você estava usando uma camisa que fala o essencial é invisível aos olhos. Pode Bonito. falar. Eu acho que eu vi isso com você, então. Isso. Você tá muito bom de vista. Um detalhe dessa camisa, ela tá escrita em braille. O essencial é invisível aos olhos. É uma alusão ali ao Pequeno Príncipe, né? Ao livro do Pequeno Príncipe. Porque, na verdade, é um pouco disso, né, gente? Aqui eu não vou desmerecer jamais a visão, né? A visão, ela é um sentido que mais nos traz informação do mundo. 80%, 90% do que a gente recebe de informação no dia é através da visão. E eu perco essa quantidade de informações? Não. Se eu tiver acessibilidade, como a gente falou, essas informações elas vão chegar até mim, né? Mas quando a gente fala disso, o essencial é invisível aos olhos, porque o essencial ele está dentro de nós. É isso que Fábio comenta, que Roberta comenta, de se colocar ali ao lado do outro, né? Não se colocar como uma parte do corpo, mas se colocar, sentir que nós não estamos sozinhos nesse mundo, né? A gente pode fazer diferença positiva na vida do outro. E eu também, né? Eu não sou o único que necessita de ajuda, eu também posso contribuir, né? Eu me lembro aqui de um exemplo de uma pessoa que me guiou, uma mulher, ela não está mais no Corre Pra Ver, mas quando ela entrou, ela compartilhou comigo, olha, eu estou vindo aqui porque eu quero estar com outras pessoas. Hoje eu faço uso de 5 comprimidos para combater depressão, ansiedade e outras coisas. Daí, há 2 a 3 meses, ela só estava com um comprimido e já querendo abrir mão dele, né? Daquele medicamento. E aí a gente foi compartilhando, porque quando a gente se encontra, eu digo muito para os meninos, é muito mais do que uma prática de uma atividade física. A gente compartilha ali o momento que a gente está vivendo, eu escuto e também sou escutado, e isso é muito importante. Na verdade, eu considero, às vezes, até mais importante do que a atividade física. Eu entendo que nós estamos num mundo que trabalha tanto a individualidade, né? O Fábio comentou aí, por exemplo, do Trail One, que ele se sentiu muito acolhido lá, e é verdade mesmo, nós fomos muito bem recebidos pela comunidade, né, ali, e isso é importante, né, a recepção, a gente trabalhar, de perceber que não estamos sozinhos, não precisamos ser individualistas, podemos ajudar, podemos estar próximos,
para trabalhar isso, né? Que não é próprio da visão. É algo que está dentro de nós, do sentimento, do carinho que a gente pode ter com o outro. Gente, muito obrigado pelo seu tempo e não, compartilhando tanta coisas de valor comigo hoje e com as pessoas ouvindo. Muito obrigado e Eu boas que agradeço. trilhas. Hoje a Foi um gente prazer agradece, falar né? sobre isso. Falei, muito Obrigado grato. mesmo, tá?